Henrique Mais Notícias. E a gente abre o noticiário justamente falando de Lava Jato. O juiz federal Sérgio Moro, aqui em Curitiba, recebeu novos e-mails do empreiteiro Marcelo Odebrecht, e-mails que comprovariam que o ex-presidente Lula recebeu propina e propina pesada da construtora. Conta aí, Mark. São 43 e-mails que estavam no computador pessoal de Marcelo Odebrecht e só foram entregues agora porque só agora ele voltou a ter acesso aos arquivos quando voltou para casa. Lembrando os ouvintes que ele está em prisão domiciliar desde o fim do ano passado. Segundo o empreiteiro, as mensagens trocadas entre 2008 e 2013 confirmam o que ele já disse em delação premiada, que Lula sabia do esquema de propinas. Parte dos e-mails trata sobre as reformas do sítio de Atibaia. Em um deles, Marcelo cobra de executivos da Odebrecht sobre o andamento das obras. Ele faz uma listinha ali, Dinian. Falta a piscina que está sem laje, as suítes ainda estão sendo rebocadas, a sauna ainda está sendo contratada. Daí um dos funcionários respondeu o Marcelo tranquilizando, dizendo que tudo estava conforme o programado e que havia um engenheiro instalado em Atibaia que estava cuidando pessoalmente do assunto. Segundo as investigações, Lula recebeu as obras no sítio como forma de propina por ajudar a Odebrecht, a OAS e a construtora Chain a conseguir contratos com a Petrobras. Além do sítio de Atibaia, os e-mails também mostram que Lula sabia de uma conta de propinas que a Odebrecht tinha com o PT. Segundo os delatores, essa conta chegou a movimentar perto de 320 milhões de reais. Nesse e-mail, o dono da Odebrecht diz para um ex-funcionário que quando mencionasse a um amigo que o acerto de um evento, de um esquema de propina lá, teria sido com o italiano e o amigo do pai dele e não com o PT. Daí ele falava assim ainda: importante não mencionar nada sobre minha conta corrente com o italiano, pois só ele, o italiano no caso, e o amigo do pai dele sabiam. Para refrescar a memória dos ouvintes, segundo a Força Tarefa, amigo de meu pai era o apelido de Lula, porque o Lula tratava direto com o Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht. E o italiano famoso é o ex-ministro Antônio Palocci, que já admitiu inclusive ter operado conta de propinas. O juiz Sérgio Moro vai decidir agora se vai usar ou não esses e-mails como provas nos processos da Lava Jato. Bom, a pergunta que eu faço é: cadê a prova? Olha aqui, precisa uma prova mais consistente ainda nessa questão do sítio de Atibaia? Nem precisa, né? O sítio de Atibaia tem tanta prova, que esses e-mails vêm apenas para ser a cerejinha do sundae, aquela cerejinha que vai em cima e fecha um processo muito bem instruído pela Polícia Federal, uma denúncia consistente promovida pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros acusados. Agora, sabe, Mark, esse e-mail ele dá um gás na tentativa de Antônio Palocci de se converter em colaborador da Força Tarefa da Lava Jato. Palocci até agora não conseguiu validar a sua tentativa de delação premiada. Esses e-mails são um fato novo que podem vir a contribuir, se for o caso, para a colaboração de Antônio Palocci. Consta um diálogo, fiquei sabendo ontem, de um diálogo entre Antônio Palocci e Luiz Inácio Lula da Silva relativo ao sítio de Atibaia. O Palocci teria dito assim para o Lula: mas, presidente, por que você não coloca o sítio no seu nome? Você tem lastro, você tem aí o que você recebeu da Lewis, que é aquela empresa de palestras, e você põe o sítio no seu nome. É melhor do que esse monte de movimentação aqui. E aí o Lula teria dito para o Palocci o seguinte: não dá. A minha biografia é de ser pobre, trabalhador. Como é que eu vou explicar para os outros que eu tenho sítio? Então essa é a razão. E quem teria organizado isso é o compadre do Lula, o Roberto Teixeira. Então a Polícia Federal tem informações a respeito disso, o Ministério Público Federal também, e quando houver o julgamento do sítio de Atibaia, o ex-presidente Lula vai levar uma martelada, uma condenação muito dura. Muito dura. O sítio de Atibaia e seus pedalinhos. Tem barquinho também. Barquinho são a prova perfeita de como funcionou
o esquema de corrupção do Lula. O Lula não queria ganhar muito em volume de dinheiro. O melhor era esse passadinho. Ele era menos esganado. Mas recebia aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Vai lá, Mark. E esses e-mails foram anexados agora a esse processo do sítio Atibaia. E tem mais coisa por aí, viu? Nos últimos dias, o Marcelo fez mais de 10 pedidos à Polícia Federal de encaminhamento de novos documentos. Então, os e-mails é uma pequena parte do que está por vir. O Marcelo, que voltou para casa, começou a remexer nos arquivos pessoais, porque, só lembrando o ouvinte, que quem é delator, quem se candidata a delator, quem fecha o acordo, tem que provar o que diz. Então, o Marcelo está incumbido aí da tarefa de provar tudo o que disse. E ele está revirando os arquivos e vai trazer muita coisa ainda. Tem mais de 10 pedidos para incluir novos materiais nesse processo. 7h13, e falando em Lula, o ex-presidente vai passar aqui por Curitiba com aquela caravana que o PT está organizando no dia 28 de março. É véspera do aniversário da capital. Se ele tiver um pouquinho de paciência, ele come o bolo de Santo Antônio. E além de Curitiba, aqui no Paraná, a caravana deve passar. Tome nota aí, você que quer ver o Lula. Por Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e Guarapuava. O local onde será feito o discurso aqui na capital ainda não foi divulgado. Muito bem, e teve um outro incidente envolvendo a senadora Gleice Hoffmann num voo comercial. Esse vídeo circula já pelas redes sociais e mostra a senadora pedindo pelo comandante. O que houve, hein, Mark? Tem um vídeo, Denia, que mostra a senadora pedindo pelo comandante e ela diz que quer registrar uma agressão. Na conversa de Gleice com a aeromoça, o passageiro se defende e fala que não agrediu a petista. Ele diz que apenas queria saber se aquela viagem estava sendo paga com dinheiro público. Chama o comandante, por favor. Eu não estou chamando de agressão nenhuma. Fiz uma pergunta a essa senhora. Se ela está usando o dinheiro que ela usa para comprar os brinquedos dela também para comprar passagem. Chama o comandante. A aeromoça explica que não é possível ter contato com o comandante naquele momento porque ele está ocupado. Gleice então pede para que ela registre uma ocorrência para denunciar o passageiro na Polícia Federal. Quero que a senhora faça uma ocorrência porque eu vou chegar em Brasília e eu vou denunciar esse senhor. A senhora, quando chegar em Brasília, vai chamar a Polícia Federal. No fim da conversa, Gleice ainda pede para que a aeromoça chame a Polícia Federal ao chegar em Brasília. Ela desceu do avião escoltada. Que vida, hein? Que vida. Para descer de um avião num aeroporto tem que ser escoltada pela Polícia Federal. Tem que sair do avião e registrar um BO. Porque o cidadão, diante da presidente nacional do PT, a senadora Gleice Hoffmann, cobra dela postura. Como uma pessoa pública que é. Quem planta a sementinha do vento, quando ela pega, vem uma tempestade, amigo. Nada é de graça. Nada é de graça. 7h15. Olha, o meu amigo Paulo Henrique, ouvinte desse jornal, mandou uma mensagem pra cá dizendo que eu usei a palavra errada. Que eu disse que o Lula tava esganado. Ele era menos esganado do que os outros. Daí, é o seguinte, eu sei que a palavra esganado não tá certa. A palavra certa é esganifado. Só que no Rio Grande do Sul a gente fala esganado. Por alguma razão. E eu... Mas aqui também fala esganado. Fala esganado também? Fala. Mas a palavra Já certa... ouvi muito esganado já. A palavra certa é esganifado. Esganifado. Sabe, o esganifado é aquele morto de fome. Ah, sim. Às vezes tu tá morto de fome, assim, terrível. Aí, esganifado? É assim, que não pode ver um prato de comida. Que Ah, mergulha dentro. depende. É, você tá no fim da tarde. Entendi. Perguntas para o Newton Ishii, que é o japonês federal. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, estará aqui conosco. Também o ouvinte que não colocou o nome, final telefone 0387, dizendo que esse povo do PT faz tudo para fugir de qualquer debate ou pergunta que aperta o calo deles. O Douglas de Cascavel assinou aqui agora. Também tem o ouvinte final telefone 9328 falando que tem muito mimimi nessa história da Gleice aí, querer chamar o comandante, depois querer chamar a PF. O Eduardo Corrente diz que a fake Hoffmann, brinca ele aqui com o nome da senadora, tem que dizer onde gasta o dinheiro público. Não tem nada demais um cidadão perguntar para ela se ela está indo para Brasília, que é o local de trabalho dela, com passagens pagas pelo contribuinte, E quem paga é o contribuinte. É o contribuinte que paga.
Os senhores senadores e senhores deputados federais têm direito a uma cota de voo, que é só ligar lá e pedir para emitir o voo e emite a hora, não tem preocupação com preço de tarifa. O poder público paga tarifa cheia para os nobres representantes do estado do Paraná e do povo do Paraná e do Brasil, né? Viajarem para lá e para cá. Tanto é verdade, Aninha, que as companhias aéreas dificilmente fazem promoções para Brasília, porque quem Não. paga é o governo, tarifa cheia a todo momento. Você não Tarifa acha cheia. promoção E não para Brasília, tem- e muito também não difícil. tem- Sabe quando que é barato ir para Brasília? Desculpa eu te interromper, Terribas. Fim de semana. É porque daí não tem ninguém lá, né? Daí eu- Todas as vezes que fui a trabalho a Brasília, para cobrir o impeachment, por exemplo, nunca saí daqui de manhã, na segunda ou na terça. Eu ia no domingo, às vezes no sábado. Por quê? Porque você indo no fim de semana, o preço para ir a Brasília é um. Se você for durante a semana, quando a tabela é gorda das companhias aéreas, aí não vale a pena, fica muito caro. Vale muito mais a pena você pagar uma diária de hotel, sai mais barato do que a diferença do voo. A companhia aérea tá na dela, né? Tá fazendo o jogo do mercado. Tá na dela. Claro. Mas é uma barbaridade. E compra sem licitação nenhuma, né? Pode pegar da mais cara, não tem problema, não, Não, tem eles pedem assim. Ah, vamos escolher a mais barata aqui, então Né? não tem isso. Não, eles existe. pedem assim, eu quero voar terça-feira, 10 da manhã. Veja o que tem. E eles vão atrás. É assim que funciona. Os ouvintes da sexta-feira estão todos animadinhos aqui. É, sexta-feira. O um dia. Sexta-feira Júnior, é bom, né? o Júnior é taxista, tá brincando com a situação também, dizendo que a Gleice tem que se acostumar com escolta, que tá ficando ruim pra ela o negócio aí. Tem processo lá na STF na reta final, inclusive. Muito bem. Terribas, hoje, Oi, a gente podia tocar um sonzinho, né? sexta-feira? É. Vai embora? Lógico. Wish You Were Here, não tem como tocar assim? Tem, Pink Floyd. tem. Não, o Pink Floyd eu toquei semana passada. Ah, entendi. Aqui, eu vou tocar, vamos achar uma boa aqui. Podia tocar Legião Urbana. Cara, toquei aquele dia o The Who aqui, quebrou tudo. E Legião Urbana você não pode Legião tocar? Urbana, dá pra tocar Legião A Urbana. verdade é o que assombra, o descaso o que condena e a estupidez o que destrói. Não é? Ah, mas daí tem que ser o som de sexta-feira, não dá pra ser um som Ah, sanguinário poxa assim. vida, não é? A gente podia Não é o tocar daí descaso de um que detento condena. do Racionais. Não é o descaso que condena e a estupidez o que destrói? É isso aí. Eu vejo tudo o que se foi e o que não existe Isso mais. é Metal contra as Nuvens? É, Isso? essa Tá, música é vamos demais, pra- né? É a melhor música do Legião. Essa disparado. música é demais. Só que essa não dá pra tocar no rádio. Não, tem 10 Tem 11 minutos. minutos. É, não tem condição. São 11 minutos de perfeição. Pensa Dá. uma letra Se perfeita. se um dia a rádio pegar fogo, dá pra colocar essa música no loop e deixar, entendeu? Aí ela fica ali Até apagar o incêndio. até apagar o incêndio. Rick Mais Notícias. Rick, mais notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, integradas as emissoras para transmitir agora a entrevista com o agente Newton Ishii, o conhecidíssimo japonês da Federal. Newton, muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. A tua entrevista sempre foi muito aguardada. Eu estou recebendo pelo WhatsApp aqui um sem número de saudações para você, de advogados que atuam na Lava Jato, de delegados da Polícia Federal, de agentes, dizendo que estão ligados na tua entrevista aqui agora. Há pouco o Terribas brincou, poxa, o japonês da Federal chega cedo aqui, será que a gente vai em cana? Ele acordou a gente aqui. O Newton, você se aposentou essa semana, né? Bom dia, bom dia dia. a vocês, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Realmente a minha aposentadoria foi publicada em Diário Oficial na segunda-feira. Estou aposentado neste momento. Quantos anos de Polícia Federal? Olha, eu sou da turma da academia de 1975. Aí teve um período que eu estive aposentado e o Tribunal de Contas alegou que esse período que a própria Polícia Federal tinha nos dado estava irregular. Eu e milhares de colegas. Tanto que eu tive que retornar, como vários, por 2 anos. E colegas, às vezes, teve colega que voltou por causa de 6 dias. Quer dizer, até o processo ir a Brasília, ele trabalhou mais um bom período, né? Além desses 6 dias. Então, somou, neste momento, em tempo trabalhado, 32, 33 anos quase. E quando que você percebeu que virou uma pessoa famosa? Quando que isso se deu no teu trabalho da rotina na Polícia Federal, que as pessoas já passaram a te reconhecer? No momento em que você
ia para a rua, ou mesmo durante uma escolta, onde as pessoas te chamavam, né, te cumprimentavam e chamavam, já para da Federal, estamos com vocês, Polícia Federal, parabéns. Aí que você começa a falar, poxa, né, por que tudo isso? E naquele momento você não tinha, até hoje também, vou ser sincero, eu não tenho assim, a dimensão dessa imagem, sabe? Entendi. Deixa eu resolver na abertura da entrevista um tema que precisa ser tratado para depois a gente poder entrar nos bastidores da Lava Jato. Aquele teu incidente criminal em que você foi acusado criminalmente, inclusive com sentença judicial condenatória. Queria que você explicasse esse caso. Isso se deu justamente no momento em que a Lava Jato estava em curso. Qual que é essa história, Nilton? Pois é, em 2003 houve uma operação em Foz do Iguaçu, onde eu e vários colegas fomos detidos por suposta facilitação de contrabando. Não houve provas, não houve flagrante, e o processo correu assim mesmo. E na primeira instância fomos condenados, na segunda instância, como nós éramos em número ímpar, metade foi absolvida e a metade não. E foi para o STJ. Engraçado que no STJ só foi, assim como o processo estava dividido, só foi eu e mais 2 colegas que estavam no mesmo grupo. E, estranhamente, o meu é que foi rapidamente julgado. Mas esse caso ele terminou com a tua condenação transitada em julgado no Superior Tribunal de Justiça. Você Sim. foi condenado por facilitação Sim. ao contrabando. Exatamente. E que pena você sofreu? 4 anos e 2 ou 3 meses. E você pagou essa pena como? Sim, após a decisão da segunda instância, eu fui preso, né? Eu recebi o mandado de prisão via advogado e com essa cópia me apresentei ao meu chefe, entreguei minha arma e foi cumprido, logo depois foi cumprido o mandado. Muito bem, Marcos Souza. Olha só, o Nilton conviveu com muitos presos famosos da Lava Jato, né, Nilton? É até uma curiosidade para as pessoas, apesar de criar essa imaginário popular que você prendia as pessoas, você não chegava propriamente a ir nas operações, né? Pelo menos a maior parte delas você ficava mais aqui dando operação logística, mais ou menos isso, né? Eu no início da operação, eu participei da prisão do Nestor Severov. Fui ao Rio de Janeiro e aguardar ele chegar no aeroporto, procedente de Londres. Mas é como vocês falaram há pouco. Essa imagem do japonês da Federal cresceu tanto que fica inviabilizada eu participar de qualquer operação posterior. Eu chegar, por exemplo, no local, como eu chego agora, em qualquer cidade que eu vá, as pessoas já logo, olha, vai ter operação da Polícia Federal, que o japonês da Federal está aqui na cidade. Quer dizer, então fica, como é que eu vou? Então, como eu era o chefe do núcleo de operações, a parte logística, né, ficava com a gente, com a equipe, e a parte da custódia, a carceragem, também era subordinada ao núcleo de operações. Por isso, essa proximidade e convívio com os presos, devido à escolta, buscar no aeroporto, e depois audiência, IML, né, todo aquele procedimento necessário. Quem que era o preso mais difícil? Qual foi o preso mais difícil de lidar nesse período de Lava Jato? Olha, na realidade, foi tudo muito tranquilo. Tudo muito tranquilo. Só o Severo, que no início ele deu alguns problemas, assim, em questão disciplinar, mas mais por arrogância. Mas os demais, olha, tranquilamente o trato com eles, muito educados, e não deu trabalho pra gente, não. A preocupação nossa era de que a gente sempre está preparado, né? Uma discussão, alguma coisa, você vê o BBB, briga, discussão. Isso a gente, como eles são monitorados, a gente
notava que não tinha nenhum problema quanto a isso. Nós estamos conversando com o agente da Polícia Federal aposentado, Newton Ishii, o japonês da Federal. Mark. Agora, Nilton, tinha alguns presos que demorava para cair a ficha que estavam presos, não é? O comecinho ali da prisão, os primeiros dias, sempre é mais delicado. Você pode contar aqui, por exemplo, alguma história que você lembra que chamou a sua atenção? E histórias engraçadas, assim, que a gente possa contar os bastidores aos ouvintes. Que nem como eu participei da prisão do Nestor Severo, logo após a prisão, o cumprimento do mandado de prisão, o advogado dele compareceu ao aeroporto. E ele, conversando com o Nestor, falou: Nestor, fica tranquilo, daqui amanhã de manhã estou indo para Porto Alegre, depois da manhã você está solto. Quer dizer, naquele momento, naquela situação, todos acreditavam que iriam ficar 2, 3, 5 dias e iria para casa. E a realidade foi bem outra, né? E a realidade realmente foi bem outra. E depois, quando começa a cair a ficha, aí você vê começa a ficar deprimidos, né, tristes, e aí que eles começaram a notar que essa operação... Que a cana era dura também, né? Essa operação não estava aí para ser mais, acabar em pizza, como dizíamos, né? Nilton, e a própria PF ia se surpreendendo, né? Eu já falei com vários delegados lá que contam o seguinte: olha, no Marcelo Odebrecht a gente achava que a qualquer momento ia chegar o HC. E a gente colocou no avião com medo, pousou em Curitiba com medo e foi levando e ele ficou preso, né? 2 anos. Você também tinha essa impressão de alguns presos específicos? Esse não vai ficar muito tempo e de repente foi ficando mais do que você imaginou? Olha, realmente, como você falou, a preocupação de todos era essa mesmo, sabe? Olha, vai ser jogado hoje o HC de fulano. Poxa, ele deve sair. E com a negativa de um, a negativa de outro, negativa de outro. Opa, vão ficar. E como ficaram. E a questão de você receber ataques nas redes sociais dos apoiadores do partido principal aí do país à época, o Partido dos Trabalhadores, você virou meio vilão. Você passou a sofrer ataque de todo tipo pelas redes sociais. Como é que você lidou com esse cenário, Nilton? Na realidade, eu até desconhecia, porque eu não vejo as redes sociais. Não tinha. Você não tem Facebook? Não tenho. Eu tinha no início da operação, depois eu tirei. Mas o importante, veja bem, nesses 4 anos, não houve uma situação que alguém chegasse para mim e me criticasse ou falasse algo que me desrespeitasse. Jamais. Isso que eu acho interessante. Nenhum dos presos, os seus colegas de Polícia Federal também não? Não. Os presos gostavam do Nilton, né, Nilton? Tem até aquela história que um dos advogados chamava o Nilton de japonês bonzinho. Isso. Então, naquela situação, eu fui até... Me falaram, né? Disseram que eu teria vazado parte do anexo do Nestor Severo. Foi aberto o inquérito, né? Todo mundo, com a maior rapidez, queria que fosse aberto o inquérito, achando que justamente seria eu que tivesse vazado. Mas, com o tempo e com as investigações, foi provado que eu não tinha nada a ver com isso. Então, meu nome foi usado, tanto que, na ocasião, o filho do Nestor Severo mandou um e-mail para a advogada entregar a mim, explicando o motivo por que ele tinha usado o meu nome. Eu não cheguei a ler, eu peguei e encaminhei diretamente para o meu chefe. Porque nesse momento, a melhor coisa é você ficar quieto. Não adianta você chegar e negar ou falar alguma coisa assim, que todo mundo vai falar: tá negando. Então, é melhor você ficar quieto, aguardar o tempo necessário, que tudo vai ser esclarecido. O Nilton, no filme da Polícia Federal, da Lava Jato, mostra lá que o preso engraçadão, digamos assim, o rei da piada, era o Alberto Youssef. Que ele tirava onda com todo mundo, ele só deu uma espertada quando o Marcelo Odebrecht chegou lá. Aquilo ali retrata
a verdade da carceragem era daquele jeito mesmo? Olha, do que eu me lembre, a pessoa que mais brincava, né, entre aspas, e outros presos, é o Adir Assad e o Pedro Correia. O Pedro Correia é uma figura, É, né? aquilo é uma figura, sabe? É um ex-deputado federal, Isso. lá de Pernambuco, né? E você tem alguma do Pedro Correia para contar aí ou não? Não, é que nem teve um preso que falou, poxa, Nilton, você tá famoso, você poderia ser candidato para qualquer cargo político que você ganharia. Aí o outro falou assim, poxa, aí ó, o político mais antigo aqui é o Pedro Correia, você podia ter uma aula com ele. Aí o Pedro Correia virou e falou assim, olha, se eu der aula para você, Nilton, você pode ter certeza que você vai ver aqui para custódia mais tarde. Melhor não, né, Nilton? Melhor não falar muito. O Pedro Correia, ele é daqueles políticos muito tradicionais, né, do Nordeste brasileiro. O Pedro Correia caiu no Mensalão e depois caiu no Petrolão. E os ouvintes, Mark? Olha só, estão participando muito aqui da nossa programação. Um deles, o Fábio Aguaia, nosso ouvinte todos os dias, inclusive. Um abraço para o Fábio. E ele lembra sobre essa questão de candidato, que já foi convidado por vários partidos. E aí, o japonês da Federal vai ser candidato? Não serei candidato, não tenho esse perfil para política. Eu sempre fui policial durante todo esse período. E eu tenho uma história de vida e eu pretendo, a partir de então, cuidar da minha filha. Eu tenho a mãe, eu tenho que curtir agora esses momentos. Eu pretendo, sim, fazer palestra, dar palestras. Tem um livro para ser lançado, né? Tem vários ouvintes perguntando sobre isso, inclusive, Nilton. Você pensa em lançar uma biografia, uma autobiografia? Isso, né? Eu não penso, já está quase pronto o livro, né? Quem que está escrevendo? É você mesmo? Não, é um jornalista de Carrijo, Humberto Carrijo, né? Ele é também assessor da nossa federação, dos policiais federais, e ele que está Fazendo o teu livro. Exatamente. Ó, a Elaine, de Almirante Tamandaré, pergunta se você se incomoda de ser chamado de japonês da Federal. Não, eu Mas não... se todo já era também, É, porque todo mundo chama o cara de japonês É tipo da Federal. apelido, quando não gosta, pega mais rápido, né? Não, veja bem, quando criança eu não gostava realmente que me chamavam de japonês. Japonês. Não gostava, falei, poxa, eu tenho nome. Mas veja bem, o japonês da Federal, o japa da Federal, como a imagem do japonês da Federal, isso aí não tem nada a ver com o Nilton Ishii. Isso aí é uma imagem da Polícia Federal no combate à corrupção. Então, eu me sinto feliz de poder ajudar nesse sentido. E isso tem ajudado. Por que eu digo isso? Poxa, são crianças de 5, 6 anos que... Poxa, eu nunca pensava que via jornal. Ou via na televisão, ou seja qual o canal, o jornal... E eles iam para lá, pedia para a mãe levá-lo para tirar uma foto e chegava lá, me abraçava e disse que queria ser policial, adolescentes também, sabe? Então isso aí é que dava para nós, para a minha equipe, para todos lá, você ficava mais entusiasmado, mais, sabe, animado a trabalhar, porque você via que você estava trabalhando em prol do nosso país. Agora, Nilton, ninguém está nos ouvindo, só a liderança do horário. Então não precisa te preocupar, ninguém vai ouvir. Você sai frustrado de não ter prendido Lula? Veja bem, eu sou profissional. Eu sou sempre fui bastante profissional, os colegas podem confirmar isso. Deu meu tempo. Você chegou a imaginar em algum momento que você iria fazer a condução, por exemplo, do ex-presidente Lula até o IML, que tantas e tantas vezes você acompanhou presos famosíssimos do alto quilate da economia brasileira, políticos de altíssima relevância. Em algum momento você se imaginou nessa situação de levar um ex-presidente da República a fazer um exame de corpo de delito ali na Visconde de Guarapuava, por exemplo? Primeiro que ele não vai ser, caso ele seja preso, ele não vai ser feito lá o IML, né? E não imaginei, não. Eu imaginei porque ultimamente eu evitava muito de sair em escolta por causa da imagem, sabe? Da última vez que eu fui, eu botei a balaclava,
Piorou a situação, que outro dia a imprensa... Virou até meme, né? Exatamente. Então, falei, não, vamos evitar a própria... olha, o que eu tenho que agradecer aqui também, o doutor Rosalvo, o doutor Washington, o doutor Igor, sabe, a confiança que eles depositaram em mim. Isso eu tenho que agradecer, porque se não fosse eles, não teria... Eu teria trabalhado tanto como eu trabalhei e com vontade, sabe? Com o maior prazer, e sinto-me honrado, gratificado por fazer parte dessa instituição muito séria e que vem provando isso a cada momento. Agora tem o Leandro aqui, Deninha, perguntando pelo WhatsApp se tem semelhanças entre o filme da Lava Jato e a realidade. Você assistiu o filme, o Newton estava na van-premiere do filme, no lançamento do filme, você assistiu lá de pertinho. É real aquilo mesmo ou tem muita coisa de romance para o filme vender mais? Olha, sinceramente, eu não assisti o filme. Não viu? Não vi. Então eu não posso responder, desculpa. Mas você não viu por quê? Assim, não quis ver? Qual que... Então, veja bem, é interessante, você começa a ficar preocupado. Como aquela vez eu estava de tornozeleira e teve o lançamento do livro do Vladimir em Curitiba. Livro da Lava Jato. Da Lava Jato. Vladimir Neto. Isso. Aí pensei comigo, poxa, o Vladimir Neto é de Brasília, puto, o cara vai lançar o livro aqui, não sei se vai muita gente, eu vou lá prestigiar. E ele pediu tanto que eu fosse lá, eu falei, não, eu vou lá prestigiar. Chego lá, meu Deus do céu, tinha muita gente, né? Poxa, aí a imprensa toda chegando em mim, perguntando sobre a tornozeleira e tal. E aí o que eu pensei? Falei, poxa, eu tenho que evitar, né? Onde qualquer evento, onde tenha muita gente para... Porque, poxa, não é que eu esteja falando, mas você chega no local, eu sou motivo de todo mundo querer conversar, tirar foto, sabe? Então, eu não me sentia assim naquele momento de ir ao cinema e ir para a estreia. Mas você virou até marchinha de carnaval, Nilton. Solta aí, Terribas. Tem aí a marchinha de carnaval do japonês da Federal? Ai meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta o japonês da Federal. Dormia o sono dos justos. O que você achou dessa marchinha aí? Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. É o primeiro que eu achei bonito, né? A música e a letra na época, poxa, adorei, com meus colegas também brincavam comigo e pegou, né? E pegou no carnaval. Foi muito bom, me senti honrado e como também me senti honrado com o boneco de Olinda. Fizeram um boneco do japonês da Federal. Naquele momento, né, foi dada autorização pela direção-geral e por mim, mas eu não tinha ideia da dimensão, o que representava o boneco. Mais tarde, quando fui ver quem eram os bonecos, falei, puxa vida, meu Deus do céu, me colocaram, né? Fizeram um boneco lá em homenagem a mim. E eu pretendo ir ao Olinda e agradecer também, né, ao criador desse boneco, sabe? Então são coisas que você fica feliz. Mas eu sou sincero a falar, mais feliz eu fico quando as crianças, as pessoas de qualquer lugar aqui do Brasil onde eu vá, aquele carinho que eu sou recebido. Isso eu acho gratificante. Tem duas perguntas aqui que eu acho que são bem legais. Primeira é a do Léo Matsumura. Pô, o rei dos memes não via os memes na internet? Ele tá decepcionado, ele achou que você não tinha rede social, você não viu nada do que falaram de você. E a outra, que é... Aí essa é uma pergunta importante, do João Ricardo. Se você ainda está com a tornozeleira. Não, eu fiquei com a tornozeleira 2 meses, 3 meses. Eu acho que não cheguei a ficar com isso, porque como eu estava trabalhando, tudo isso aí, né, contou para remissão e... Não, há muito tempo já. Vai, Mark. Olha só, tem um ouvinte aqui, Nathaniel, de Colombo, que faz uma pergunta interessante, Nilton. Se alguém te ofereceu propina durante as prisões, lá para entrar um morango a mais, um chocolatinho a mais, um negocinho. As pessoas sabem o quanto a Polícia Federal é séria, sabe? E eles não vão
uma coisa. Não, ninguém ofereceu, nem a mim, nem a ninguém da equipe. Jamais. Como é que era a sua relação com os delegados da Lava Jato? Você já falou aqui do delegado Igor, que foi o coordenador da Força Tarefa na Polícia Federal há muito tempo, e com os demais delegados da operação. Era uma relação cordial? Sim, sim. Em algum momento houve algum tipo de desentendimento quanto ao seu trabalho? Porque também teve, não estou falando dos delegados em particular, mas de todos os servidores da Polícia Federal, porque imagino eu que deve ter dado uma ciumeira gigante, né? Porque todo mundo falava do japonês da Federal. Teve lá crise de ciúme, alguma coisa assim dentro da Polícia Federal, Nilton? Então, o próprio superintendente, doutor Igor, eles sofreram uma certa pressão para que, do Brasil todo, né? De Brasília e do Brasil todo, para que me tirasse do cargo de chefe de operações, por causa de tudo que tinha ocorrido. Mas eles negaram, dizendo que confiavam em mim e que eu continuaria, como eu continuei. É por isso que eu falo, que eu agradeço a eles pela confiança depositada e eu acredito que eu não tenha decepcionado. Marque. Olha só, tem muito ouvinte aqui, Nilton, perguntando onde vai ser o churrasco da aposentadoria. O pessoal quer te dar um abraço. Perguntando aqui. Agora tem os ouvintes aqui mostrando carinho por você. Mandando as fotos que tiram contigo, mandando no Facebook e tal. Como é que é isso pra você? Porque você sempre foi um agente da polícia, né? Não tinha essa vida de holofotes. De repente você virou símbolo nacional. Você virou símbolo da Lava Jato. Como é que foi isso pra você? De repente ficou famoso, as pessoas te abordando na rua. Pois é. Muito bom, sabe? Muito legal, que você sente no olhar das pessoas a sinceridade, né? E aquele momento da foto, do selfie, eu também me sinto feliz. Tanto que eu agradeço a eles pelo momento, sabe? E tudo isso aí é que eu sempre penso que é a Polícia Federal. Sabe? Eu vivi a Polícia Federal, se eu tivesse que começar de novo, tanto é que ontem até brinquei com a minha filha, que o Temer autorizou o concurso para a Polícia Federal. Eu falei, acho que eu vou fazer o concurso de novo. Sabe? Então, é muito bom você trabalhar numa instituição onde você é respeitado. Ritmo Mais Notícias. Agora 7h52, estamos de volta. Hoje aqui conosco o Nilton Ishii, o japonês da Federal, com uma entrevista exclusiva aqui no RIC Mais Notícias. Nilton, muitos ouvintes aqui perguntando como é que era a rotina dos presos na carceragem, no sentido de eles comiam, que horas, eles tinham banho de sol, o pessoal fala que a PF é mais rigorosa que outros presídios, como é que era isso? Veja bem, nós temos lá colegas colaborando conosco, que são agentes penitenciários federais, e eles praticamente administram a carceragem, né? Sempre com algum colega nosso, no caso o chefe do NO, e eles têm o procedimento, eles são profissionais nisso. Nós agentes, não fomos treinados para isso. Então, existe o procedimento que é adotado no DPEM federal, que eles adotam lá, mas amoldando com a realidade, né, dos presos existentes, porque é diferente você comparar, por exemplo, um ex-ministro com Fernandinho Beiramar, né? Então eles têm lá todo dia o horário de almoço, é o mesmo horário da janta, banho de sol, tudo isso já tem lá a escala certinha. Agora, tem várias histórias, né, Nilton, que as famílias, os advogados chegavam lá com aquelas sacolas cheias de frutas especiais, chocolate importado, alguma coisa entrava, o que era permitido, mas muita coisa voltava dali para fora, não era permitido tudo que entrasse. Não, nós temos lá uma relação do que se pode entrar e essa relação é respeitada. Porque se você começa a abrir mão, daqui a pouco tá entrando uísque, champanhe, né? E isso aí não é permitido, sabe? Nilton, naquela época da 7ª fase, quando foram presos todos aqueles empreiteiros, enfim, acho que foi talvez uma das fases que mais prendeu gente, faltou espaço ali, como é que vocês deram um jeitinho na carceragem? Realmente faltou espaço e tivemos que
adaptar colchões nos corredores, uma cela que, onde suportava 3 presos, eram 6, né? E tiveram que conviver entre todos lá de uma maneira, da melhor maneira possível, né? Mas depois alguns foram transferidos para o complexo médio penal e foi melhorando, dando até um certo conforto entre aspas, né? Mas tudo foi resolvido com perfeição. O que você pensou quando você soube que o Lula perguntou de ti quando foi conduzido coercitivamente? Você fica, poxa, né? Pô, por que citar meu nome, né? Isso que eu pensei, né? Por que perguntar por mim? Né? Esse é o primeiro pensamento que veio na minha cabeça. Mas depois você pensou, é porque virou a referência a Lava Jato, como é que você tratou isso? Pois é. Na realidade, eu não pensei muito depois disso, não, sabe? Uns dizem que ele me xingou, o próprio advogado dele veio e falou que isso não foi, que não faz parte do presidente ter feito isso. Inclusive que o presidente gostaria de falar comigo para esclarecer tudo isso. E passou, não tem problema algum. E essa conversa com o Lula já existiu ou não ainda? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Eu sou profissional, eu faço o que me é determinado, né? E vamos tocando a vida, porque é aquele negócio sobre a imagem, né? Eu ia, por exemplo, recepcionar o preso no aeroporto, ele já ia descendo, oi, seu Nilton, tudo bem? Quer dizer, não, então... O próprio preso. Todo preso chegava e já sabia. Já esperavam te encontrar. Já esperava me encontrar. Tinha algum preso que não podia ficar com o outro, que eles brigavam entre eles? Você falou que era o BBB, né? Lá o pessoal brincava na carceragem. Tinha algum preso que não podia ficar com o outro, que eles brigavam? Como é que era isso? Não tivemos esse problema, não. A convivência era boa entre eles. Exatamente. Tem que ser boa. Essa história que eles se aconselhavam a fazer delação é verdade, Nilton? Veja bem, quando a pessoa chegava lá e se imagina o estado psicológico que a pessoa está. Ia perguntar para mim, eu simplesmente respondia a ele, você tem que pensar na tua família. Sabe? Aí eles, no dia da visita, choravam quando encontravam a família. Aí depois eu voltava a conversar com ele, olha só como é que está a sua família. Sempre pensando no benefício dessa colaboração também e também da família, que a família sofre muito, independentemente do que fizeram ou não. Isso não cabe a mim, né? A justiça é que vai determinar se é inocente ou não. Então eu tinha que fazer o meu papel lá, né? Se viesse perguntar para mim, eu falei, claro, faça, pense na sua família. Tá certo. Esse é o Nilton Ishii, o japonês da Federal, que hoje conversou conosco. Uma última pergunta, Nilton, nosso tempo está estourando aqui, que muitos ouvintes fizeram, eu não ia nem fazer, mas são muitos ouvintes que fizeram a mesma pergunta, e você responde se você quiser, obviamente. Se você já tem candidato a presidente. Eu vou esperar definir quem realmente será candidato, para depois eu ver em quem eu possa votar, sabe? Porque, olha, o nosso país é belo, é rico, um povo maravilhoso, e eu desejo, olha, que o nosso povo seja feliz, que acabe, não totalmente, que isso é difícil, mas a corrupção, isso aí estraga com o nosso país, problema de saúde, problema de educação, segurança, e tudo isso aí é com dinheiro, é com infraestrutura do Estado. É a partir daí que a gente pode pensar de a gente ser um país do primeiro mundo, né? E sem isso, meu amigo, olha, com toda essa roubalheira que vinha ocorrendo até então, nós íamos para uma Venezuela, sabe? Tá certo, esse é o Nilton Ishii, o japonês da Federal, que gentilmente atendeu o nosso convite e conversou aqui com os ouvintes da Jovem Pan. Nilton, muito obrigado, e agora é curtir a vida, né? Aposentado. Exato, eu agradeço a oportunidade e agradeço aos ouvintes pela confiança e desejo a nós todos brasileiros, né? Um país melhor
para todo mundo. E agora também eu tenho que curtir um pouco minha família. Tá certo, já trabalhou bastante. Vai lá, esse é o Newton Ishii, japonês da Federal. Terribas, estourado o tempo, vambora? Vambora. Segunda-feira a gente tá de volta. Vamos lá. Agradecer todo mundo que assistiu a gente aí pela live do Facebook, foi bem legal. Hoje bastante gente acompanhando aqui. Todo dia você pode assistir a gente pelo Rick Mais PR no Facebook e também pelo facebook.com/jovempan. Valeu? Valeu, tchau.